Antes de mais, boa noite, obrigado por terem vindo. É para mim algo surpreendente poder fazer uma apresentação sobre a história da sociologia numa galeria de arte. Acho que não poderia ser um lugar mais apropriado para uma apresentação inusitada. Queria também agradecer-vos terem sacrificado sábado à noite, que não é propriamente o dia que nós mais facilmente dispensamos para me ouvir falar, e por cima acredito que tenham vindo em parte porque vos interessou imaginar uma imagem como aquela. Aquela fotografia é uma fotografia, eu estava a explicar isso agora ainda antes de começar, é uma fotografia realizada em autocromo, era uma tecnologia a cor que estava a ser desenvolvida e ela é desenvolvida no contexto da Primeira Guerra Mundial precisamente para oferecer uma melhor base para a avaliação dos danos de guerra e, consequentemente, para pedir indemnizações consideradas ajustadas no final da Primeira Guerra Mundial. E isto começa precisamente por mencionar este facto porque a Primeira Guerra Mundial foi uma época excepcional, onde se viveram circunstâncias excepcionais que solicitaram o desenvolvimento de muitas soluções técnicas, mas também de muitas respostas por parte de diversas disciplinas, entre elas a sociologia. A sociologia era uma recente disciplina, era uma disciplina que institucionalmente existia há muito pouco tempo, mas que durante o período da Primeira Guerra Mundial vai encontrar condições, como eu espero demonstrar, e no final espero que possamos ter uma conversa sobre isso, condições interessantes para se pensar a si própria como disciplina, para pensar o mundo, para pensar as transformações muito aceleradas, ou pelo menos muito complexas que estavam a acontecer. De maneira também a simplificar a apresentação, eu hoje iria falar, sobretudo, de dois autores muito conhecidos, Georg Simmel e Emil Durkheim, que são considerados mais ou menos como as figuras emblemáticas da sociologia alemã e da sociologia francesa, têm uma importância muito grande na institucionalização da disciplina, mas o desafio que vos irei colocar hoje é que eu irei falar de duas obras menores, consideradas menores e insignificantes destes autores, que são produzidas no contexto da Primeira Guerra Mundial. São duas obras menores, e eu digo menores porque tanto uma como outra, falarei daqui a pouco delas e irei apresentá-las, só voltam a ser reeditadas nos anos 90 do século XX. Portanto, elas são publicadas, uma em 1915, a outra em 1917, e ficam praticamente 80 anos sem voltarem a ser publicadas. Porquê? Primeiro, são obras associadas ao trabalho de propaganda, portanto, tanto o Emil Durkheim como o Georg Simmel vão ser solicitados a participar no esforço de guerra e vão produzir estas duas obras de que vos irei falar. A minha apresentação hoje, portanto, além de tratar dessas obras consideradas menores, de dois autores que são muito conhecidos, intelectuais muito respeitados internacionalmente, o exercício que eu iria propor-vos era não tanto fazer uma espécie de história das ideias, o interesse que o público pode ter pela evolução das ideias sociológicas pode não ser o mais elevado, mas era tentarmos perceber ou equacionar de que maneira o contexto no qual as ideias são produzidas é um contexto afetado pelas ideias, mas ao mesmo tempo é um contexto que condiciona a produção dessas ideias. E portanto, é desse vai-vai entre as circunstâncias sociais que se vivem naquele momento muito particular que é a Primeira Guerra Mundial, de que maneira elas vão condicionar o espaço do imaginável e do pensável para estes autores. Portanto, muito rapidamente, vou tentar mostrar, muito rapidamente, como verão, de que maneira estava organizado o universo intelectual em França e na Alemanha. Ou seja, qual é a verdadeira originalidade da sociologia? A verdadeira originalidade da sociologia, se nós não quisermos ter apenas uma história das ideias, a verdadeira originalidade da sociologia vai ser constituir uma novidade no interior de campos académicos relativamente consolidados, tanto num país como no outro. São disciplinas novas, que têm uma abordagem nova sobre o mundo social, e esse é que é, de facto, o valor acrescentado que a sociologia tem. Ao mesmo tempo vai constituir uma espécie de fraqueza institucional. Uma disciplina nova, as pessoas acham que aquilo é desnecessário, é pouco interessante, nós vamos ver isso à frente. Ao mesmo tempo, embora sendo um estado, digamos assim, prematuro da disciplina, o que nós vamos encontrar é que nós olhamos agora para trás e dizemos muito facilmente os Georg Simmel ou o Emil Durkheim são os pais tutelares da disciplina. Isso não era claro no início no início do século XX.
Não era de modo algum claro. Pelo contrário, como eu ia tentar mostrar, eles ocupavam uma função, um lugar, entre outros concorrentes, pela determinação daquilo que seria o futuro da sociologia. Portanto, havia muitos outros sociólogos que, entretanto, caíram mais ou menos na obscuridade, ou então mesmo na escuridão absoluta, no caso de alguns, e eles competiam com eles no sentido da sua variedade de sociologia ser aquela que iria prevalecer. Em segundo lugar, vou tentar falar precisamente destes dois livros. O Alemanha disse tudo, do Emil Durkheim, de 1915, e o Der Krieg und die reifenden Entscheidungen, do George Simmel. São duas obras que não estão traduzidas em nenhuma outra língua. Portanto, elas nunca foram traduzidas no conjunto da sua obra. Basta pensarmos, por exemplo, tanto um autor como o outro tem direito não apenas a um lugar muito importante nos manuais de sociologia ou até de outras disciplinas, mas tem também um importante volume da sua obra traduzida. E mesmo, como eu vos tinha dito há pouco, mesmo estas obras na sua língua original só serão publicadas novamente 80 anos depois. Pronto. Para terminar, irei tentar discutir de que maneira a guerra está relacionada com a produção de conhecimento científico, em particular com as ciências sociais. E de que maneira essa produção vai convergir para, num caso e no outro, no caso do Durkheim, no caso do Simmel, para produzir diferentes funções sociais para o intelectual. Ou seja, o que vai estar aqui em causa precisamente é que o sociólogo vai ter, essa é a explicação, vai ter, tendo em conta a estrutura de conjunto dos seus universos intelectuais, vai ter funções diferentes. Vão-nos ser solicitadas funções diferentes e as diferenças registadas nas obras, isto estou a adiantar um pouco a conclusão, mas é a tradução disso. E no final, vamos tentar perceber porque é que eu hoje decidi vir roubar-vos no sábado à noite para fazer uma espécie de sociologia da sociologia. Ou seja, os sociólogos têm essa fama e eu acho que fizeram muito para a mercê de complexificarem, eu ia dizer complicarem, mas vou dizer complexificarem as questões. Esta é só mais uma dessas expressões. Ou seja, não basta nós uniformizarmos a vida às outras pessoas tentando demonstrar-lhes como é que o seu comportamento social está estruturado, nós próprios queremos uniformizar a vida aos próprios teólogos e aos nossos colegas, fazendo a sociologia dos sociólogos. Felizmente, para mim, pelo menos, o Simmel e o Durkheim estão mortos há muito tempo e, portanto, eles não vão contestar absolutamente nada do que eu diga e eu espero que, pronto, aí na audiência haja eventualmente reações depois de termos falado. Pois bem, nós, no final, a primeira cátedra de Sociologia é criada na Universidade de Bordeaux e é criada para o Emil Durkheim. Neste contexto, no contexto em que a Sociologia é criada, ela é criada num universo intelectual francês dominado, por um lado, por uma forte tradição idealista, que se vai traduzir no vitalismo do Henri Bergson, que todas as pessoas conhecem o autor. Ele tinha uma função muito importante, irá ocupar todas as funções mais importantes no universo intelectual francês e, em grande medida, o trabalho do Durkheim vai ser oferecer uma alternativa a esta versão idealista da filosofia. Ao mesmo tempo, e esta é uma preocupação que ele traduz, depois aqui esta carta privada que ele enviou ao Célestine Bouguereau vai ser o herdeiro das suas posições intelectuais, do Durkheim. Ele vai dizer, ele chama a atenção para isto, que a sociologia deve ter como preocupação reagir à metafísica materialista. A metafísica materialista que o Durkheim refere é o materialismo histórico. Ou seja, a preocupação dele é distanciar-se da entrada do marxismo, sobretudo entre organizações que pululam à volta das universidades e que propõem o marxismo como interpretação absoluta para o mundo social. Ele alerta o Bouguereau para, quando fizer sociologia, terem preocupação destes dois grandes adversários intelectuais. Por um lado, a filosofia, sobretudo idealista, representada por Henri Bergson, mas também por todos os que serão conhecidos como os filósofos da República, Alain, outros exemplos, e ao mesmo tempo uma outra preocupação do Durkheim, sobretudo para marcar de maneira bem vincada a ruptura relativamente às variedades da filosofia idealista ou materialista, independentemente delas, é a sociologia deve ser uma disciplina empírica. Deve fazer estudos empíricos, ou seja, grande parte do compromisso que nós hoje censuramos, de um certo positivismo, uma certa fixação com os dados estatísticos, com os pequenos detalhes que o Durkheim tem, são em grande parte demonstrados por isso. A preocupação dele era criar uma variedade intelectual, uma disciplina intelectual
que fosse claramente diferente daquilo que existia. E isso, entre outras coisas, implicava fazer estudos, por exemplo, com recurso a inquéritos, com recurso a uma leitura de outras disciplinas, para tentar compreender, então, de que maneira este universo intelectual francês está mais ou menos organizado. Se nós imaginarmos uma espécie de cama elástica que está estruturada por vários eixos de organização, nós vemos, por exemplo, que há um importante empreendimento sociológico, fala-se mesmo em sociologia, prévio ao aparecimento do Émile Durkheim, que é a revista da Reforma Social e toda a escola do Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre nunca irá ter uma posição universitária, ou seja, nunca estará instalado nas academias, vai estar sobretudo instalado na sociedade civil, entre organizações que visam conhecer aquilo que são os meios de vida operários. Ou seja, era a famosa questão social do século XIX, a famosa questão operária, é uma questão que vai ser desenvolvida por associações profiláticas, associações empresariais, sindicatos também, que têm como preocupação conhecer a condição operária. Era um grande problema trazido por uma industrialização muito acelerada da Europa, sobretudo nesta fase, e havia esta preocupação. Esta é a primeira tentativa de responder com instrumentos que na altura se consideravam sociológicos. Hoje em dia a situação talvez seja mais complicada porque a história apagou, em grande medida, o papel que o Frédéric Lefebvre tinha tido na sociologia, mas era também. Existia uma outra alternativa, que é a alternativa traduzida por esta revista, a Revista Internacional da Sociologia, é dirigida por um homem chamado René Worms. Hoje em dia ele é pouco mais que uma nota de pé de página na Sociologia, mas a verdade é que o René Worms tinha, como irão ver a seguir, a primeira revista verdadeiramente internacional de Sociologia a surgir na Europa. E, portanto, é muito interessante. Portanto, ele vai constituir um concorrente sério, que se vai apresentar aos mesmos concursos que o Émile Durkheim, que vai disputar as mesmas posições que o Émile Durkheim. Portanto, é um homem que, entretanto, desapareceu, mas que na altura tinha um lugar bastante importante. Ao mesmo tempo, temos o Année Sociologie, que é a revista que o Émile Durkheim vai criar em 1896. Esta é considerada, portanto, a grande revista. Portanto, se nós tivéssemos uma imagem, a nossa imagem hoje em dia está basicamente reduzida a este campo do dispositivo. O dispositivo é muito mais complicado e, inclusive, inclui o contributo daquele que será, na altura, o grande sociólogo francês, que é o Gabriel Tarde. Hoje a sociologia provavelmente terá muita dificuldade em reivindicar-se do património do Gabriel Tarde, há algumas tentativas de recuperação, mas o Gabriel Tarde é o homem que, entre outras coisas, vai ganhar o concurso ao Durkheim para o Collège de France em 1900. Portanto, quando se candidatam os dois ao Collège de France, o Durkheim vai ser preterido em nome deste homem, que, entre outras coisas, edita este livro. É um livro, nós hoje em dia não temos, se calhar, ideia do impacto que ele teve. Ele vendeu dezenas de milhares de livros por toda a Europa, em França em particular. Foi um verdadeiro best-seller e influenciou um verdadeiro best-seller com traduções em várias línguas. Portanto, o que nós vemos é que há diferenças entre estas variedades de sociologia. As diferenças são: uns tentam centrar-se na sociedade civil, participar em associações. O caso da Escola de Lefebvre é um caso exemplar. Eles vão participar em associações, como eu disse, de caráter interventivo na sociedade. Há outros que se vão centrar, no caso do Tarde, que se vão centrar na academia. Ou seja, a aposta deles vai ser entrar na academia, criar departamentos, conquistar posições. Essa é a grande oposição. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra diferença que permite-nos distinguir a diferença entre um e outro. O Gabriel Tarde tem como grande função escrever uma escrita. Ele considera que deve ser um generalizador. É alguém que escreve com um público muito alargado, que tem como preocupações, sobretudo, contactar com um público alargado. O Durkheim acha que deve escrever para os próprios colegas. Deve ter uma disciplina mais especializada possível, deve apostar-se fortemente na questão da cientificidade, do que ele considera ser a cientificidade da sociologia. Porque se nós formos aos escritos que o Durkheim faz na altura e tentarmos mapear como é que ele vê este universo, se nós nos tentamos pôr na cabeça do Durkheim, o que nós vamos encontrar é como é que ele se representa. Ele representa-se como pertencendo ao grupo universitário. Portanto, ele é o grupo das pessoas, dos colegas concentrados na universidade. Enquanto, por exemplo, o Tarde pertenceria ao grupo criminologista. O grupo criminologista é claramente um epíteto estigmatizante, porque os criminologistas estavam associados ao Lombroso, que tentavam explicar o comportamento,
entre outras coisas, pelas bossas que as pessoas tinham no cérebro. Portanto, era uma maneira dele estigmatizar o tarde. Ele vai considerar o grupo do René Worms como um grupo etnográfico. É muito interessante o trabalho que fazem, mas é sobretudo um trabalho de recolha de materiais que nós, sociólogos do grupo universitário, vamos utilizar mais tarde para desenvolver as nossas teorias. E ele, pura e simplesmente, coloca o Le Play à margem do movimento científico. Ou seja, se nós representarmos a maneira como ele vê os seus concorrentes, é assim que ele os vê. E há uma diferença muito importante, de um caso que certamente conhecem, o Affaire de Dreyfus. É um caso muito importante, eu não vou estender sobre ele, mas se nós analisarmos os posicionamentos que estas diferentes escolas vão ter perante o mesmo caso, é um caso, como sabem, que parte da acusação injusta, fortemente alimentada pelo antissemitismo, de um militar francês de origem judia, que vai ser castigado supostamente por espionagem e estar ao serviço da Alemanha injustamente, portanto quem era responsável eram os militares franceses. O que nós vemos é que, enquanto o Le Play vai apostar pelos setores mais conservadores, ou a escola do Le Play pelos setores mais conservadores na defesa do militarismo, do exército, enquanto, por exemplo, o Gabriel Tarde ou o René Worms se vão manter na posição de alguma abstenção, o Durkheim, sobretudo o grupo do Durkheim, vai se comprometer, não numa fase inicial, mas na fase da revisão e, sobretudo, por ocasião da intervenção do Émile Zola, claramente ao lado daqueles que defendem a revisão do processo e que fazem parte daquilo que ficou conhecido como a Liga dos Direitos do Homem, que agrupa todos os intelectuais que nós agora vemos como grandes representativos e que, na altura, ocupavam um grupo pequeno de intelectuais e que claramente não traduzia o sentimento geral da sociedade francesa. O que acontece é que, à medida que o equilíbrio de forças se modifica e tende a beneficiar mais do grupo do Durkheim, ele é que vai ser apropriado pelas instituições republicanas. A sociologia alemã tem uma situação completamente distinta, não é? Há várias análises, vou voltar-nos a isso, mas a sociologia surge num universo intelectual radicalmente diferente. Desde logo porque esta imagem do intelectual que participa publicamente não existe de maneira nenhuma. Mas também, isso parece a mim mais interessante, surge num universo intelectual bastante fechado, bastante conservador, e a sociologia vai tentar afirmar o seu ponto de vista, a sua clivagem original, e é curioso, esta citação do Zimmer, precisamente por causa disso, tentando criar-se como uma ciência. Uma ciência que é completamente diferente daquilo que são as ciências espirituais, a Fracas, a Wissenschaften, que dominavam na época. Esta é a grande originalidade da sociologia. Se virem, há um ponto de encontro entre o Zimmer e o Durkheim. Ou seja, ambos procuram, em contextos muito diferentes, afirmar a sociologia como uma disciplina com cariz científico. Ou seja, ambos têm um interesse comum e esse interesse comum vai se traduzir em formas de colaboração. Eu estou só a dar este exemplo para vos mostrar. Nós hoje em dia olhamos para o Simmel como uma figura importante, central da história da sociologia, mas houve alguém, o Cláudio Zé, que o ano passado fez um estudo onde analisava qual é o lugar que os diferentes autores ocupam nas contribuições que dão para aquilo que é a revista mais importante de sociologia da época na Alemanha. Então eu começo a analisar, nós de facto olhamos aqui para o centro, vemos os autores mais importantes, encontramos nomes que hoje em dia são bastante relevantes, o Max Weber, o Roberto Michel, o Werner Sombach, o Ferdinand Tunis. Mas vemos também gente que hoje em dia não nos diz absolutamente nada. São pessoas que não, de maneira alguma, sobreviveram. E, pelo contrário, pessoas que ocupam posições algo secundárias, o Alfred Weber lá em cima, ou aqui o Jorge Zimmer, são pessoas que, na altura, têm contribuições muito pequenas, não parecem muito centrais, não são muito relevantes, e que, entretanto, a história permitiu consagrar e que fossem admitidos, de certa maneira, ao cânon. Ou seja, ao mesmo tempo, para um jeito de somar, ambos têm interesse num projeto epistemológico que transforma a sociologia numa disciplina científica, ambos são representativos de uma disciplina, de uma nova disciplina científica, num quadro de universos intelectuais altamente universitários, pelo menos altamente consolidados, com oposições muito diferentes, e ao mesmo tempo ambos ocupam um lugar periférico do ponto de vista universitário. Não apenas porque respondem a uma disciplina científica, mas, e parece-me importante salientar isso, porque ambos são judeus. E o facto de serem judeus, por exemplo, há um texto muito comovente, escrito e que nunca publicado em vida, do Max Weber, a propósito da morte
do George Simmel, onde ele diz que, de facto, o facto de ele ser judeu impediu por completo de fazer uma carreira universitária na Alemanha. E isto é importante porque vai criar algumas relações interessantes. Se nós analisarmos agora de que maneira estes homens que estão tendem a manter sempre acompanhar o raciocínio, sei que às vezes consigo ser pouco organizado na maneira como exponho as coisas, mas nós vimos qual é o lugar do Durkheim, vimos qual é o lugar do Simmel, agora vamos ver de que maneira estes homens que têm interesses comuns e posições estruturalmente semelhantes se encontram. O Simmel publica em 1990 o primeiro trabalho onde menciona explicitamente a sua convicção de fazer uma investigação sociológica. 3 anos depois, 4 anos depois, o Durkheim vai publicar 2 grandes obras que, de certa maneira, inauguram a sua perspectiva científica, a divisão do trabalho social, as regras do método filológico, de 1993 e 1994. O que é interessante é que, vejam lá, a primeira vez que o Simmel é traduzido para francês, vai colaborar na revista do René Worms, na Revista Internacional de Sociologia, que eu há pouco vos mostrava, que entretanto foi completamente desapareceu por completo da história da sociologia. A primeira vez que ele publica nesta revista. Se nós imaginarmos a cabeça do Durkheim nesta altura, o que ele vê é que os seus concorrentes diretos da sociologia estão a traduzir títulos alemães muito originais que estão a publicar naquela altura. E o que é que ele faz? Quando cria a ANS Sociológica, vai convidar o Simmel a colaborar na sua revista. Portanto, o Simmel publica logo no primeiro número da revista um artigo também traduzido. O que é que ele quer fazer com isto? Quer claramente impedir que o René Worms seja o grande responsável pela introdução dos novos sociólogos alemães em França. Quer, de certa maneira, acompanhar essa tradução. A partir daí desenvolve-se um diálogo entre ambos. Isso é muito evidente, por exemplo, na tentativa de... Se nós fizermos esta barra, nós vemos que à medida que eles vão publicando artigos, eles vão escrevendo artigos como se estivessem a comentar uns aos outros. E isso é muito interessante de ver, porque rapidamente o que nós vemos é que começa a surgir uma clivagem bastante vincada entre eles. A primeira de todas começa quando o Simmel recebe a revista na sua universidade em Estrasburgo. Ele vai a perceber-se, para grande choque dele, que o Durkheim não só traduziu à sua maneira o artigo, simplificando, o Durkheim explica isso numa carta a Celestino Moblesse, simplificando um discurso muito complicado que o Simmel tinha, que é claramente herdeiro, vejam, claramente herdeiro da sua inserção no campo universitário alemão, onde, de facto, ter um discurso elaborado era uma condição absolutamente essencial para se conseguir afirmar e ser reconhecido como alguém digno de respeito. Pelo contrário, é absolutamente impossível. Ele simplifica as frases do Simmel, afasta as palavras complicadíssimas que ele utiliza e vai fazer algo. Sempre que o Simmel parecia pender mais para uma perspectiva psicologista, que parecia dar força ao seu concorrente Gabriel Tarde, ele vai por simplesmente apagar essas frases. Isto criou uma situação de alguma tensão, mas o Simmel continua disponível para participar neste diálogo. A verdade é que 3 anos depois, 4 anos depois, portanto, num texto que o Durkheim publica em Itália, ele vai fazer uma crítica verdadeiramente demolidora do trabalho do Simmel. Nós podemos aqui discutir qual é a grande diferença entre a ideia de formas simbólicas que o Simmel utiliza, no meio de uma ideia kantiana, e a diferença que existe entre uma disciplina positivista como aquela que defende o Durkheim. Nós vemos que, por exemplo, o Durkheim publica logo a seguir à publicação de uma outra grande obra, a Filosofia do Dinheiro, uma crítica bastante dura, e depois vai fazer mais. O Simmel, um dos seus grandes pontos de contacto com o mundo intelectual à escala global, isto é muito importante explicar já depois porquê. É que ele rapidamente começa a ser traduzido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos cria-se um departamento de Sociologia em Chicago muito cedo, ele começa rapidamente a ser traduzido para aquela que é a mais antiga revista de Sociologia ainda em funcionamento, que é o American Journal of Sociology. O Durkheim manda uma recensão bastante dura também, porque de facto interessava-lhe jogar a nível global. Isto é muito interessante porque nós temos esta ideia de que as disciplinas científicas primeiro se formam a nível nacional, e depois é que partem para uma espécie de estágio superior que é a da colaboração internacional. Há muitas vezes esta ideia de que a integração europeia, por exemplo, a integração mundial é subsequente à integração nacional. No caso da sociologia isso não é o caso. E, pelo contrário,
Nós, nesta fase inicial da sociologia, da história da sociologia, vamos encontrar uma integração à escala global muito mais intensa do que aquela, por exemplo, que vamos encontrar durante a primeira metade do século XX, marcada por conflitos, por 2 guerras mundiais, por exemplo. Então, nós temos um grande jogo entre ambos. Eu passaria agora para a segunda parte. Esta é a capa do livro que o Durkheim publica em 1915. O Durkheim coloca em epígrafe uma frase de um filósofo, de um dos mandarins, o termo não é meu, é o termo que estava consagrado na época, de um dos mandarins de quem se tentava distinguir o Zimmer, que é precisamente este Alfred Kreitz, que escreve: o Estado é poder. Esta é a grande filosofia que o Durkheim vai tentar desconstruir neste seu trabalho. Este seu trabalho tem algumas originalidades. Ele vai tentar, ao contrário, em vez de fazer uma obra de propaganda, o que ele vai dizer é: eu vou fazer um estudo daquilo que é a mentalidade germânica que inspira o militarismo, a belicosidade dos alemães, e que explica porque é que os alemães são responsáveis por esta guerra. Ele vai fazer um estudo, e nesse estudo vai decompor, com a medida que puder, ou que na altura lhe estava acessível, este livro de Alfred Kreitz. Ele diz que este livro, isto é muito interessante quando nós relacionamos com o tipo de trabalho que o Durkheim tem, este livro é menos pensamento do homem do que o pensamento de uma coletividade. E, portanto, ele, ao fazer isto, vai, de certa maneira, tentar demonstrar de que maneira este livro, tal como a invasão da Bélgica, por exemplo, são expressões da mesma mentalidade. São traduções em formas diferentes, certamente, são fenómenos diferentes, mas são fenómenos diferentes do mesmo conjunto de condições iniciais. Neste caso, do sistema de ideias e de práticas. Ele diz que a primeira grande ideia que ele quer criticar, isto é interessante porque toda a crítica dele vai permitir-nos ver como é negativo quais são as propostas que ele tem. Portanto, todas as críticas que ele faz, todos os apontamentos que ele vai dirigir àquilo que eles chamam a neurose germânica, todas essas críticas vão permitir-nos ver quais são as propostas que o Durkheim, em alternativa, pretende avançar. Por exemplo, ele diz que a grande concepção alemã é a de criar um Estado sem limites, sem reservas, que se imponha a todos os outros países, em particular à Europa. E, em particular, isso vai exprimir-se pela redução do Estado a uma questão de poder, de conquista de poder. O corolário lógico depois é o militarismo, é levar o exército a uma espécie de expressão máxima. Se nós nos lembrarmos que 15 anos antes, o Durkheim, mesmo Durkheim que agora verbera o militarismo alemão, estava também a atacar o exército francês por uma ingerência excessiva que ele achava na vida social e, sobretudo, por patrocinar as expressões de intolerância como o antissemitismo, é possível identificar aqui uma linha de continuidade muito importante. Sobretudo, nós encontramos aqui uma proposta, todos aqueles que já leram do Durkheim, se calhar encontram, que é a moral deve suplantar o Estado. Ou seja, leio apenas esta frase: se a moral não tem autoridade sobre ele, é preciso dizer que ele nada tem de humano. Ou seja, a moral é um aspecto, ou a moralidade é um aspecto fundamental e essencial na regulação das sociedades humanas. Portanto, ele continua a criticar o militarismo germânico, e ele critica o militarismo germânico de uma forma muito interessante, porque isso permite-nos ver da maneira como ele pensa a evolução civilizacional. Ele diz: este militarismo, ou seja, esta ideia de dominar o adversário pela lei da força, que chama a lei do vencedor, ou seja, quem tem mais força é que vence, quem vence é quem põe as suas regras, é um retorno à barbárie, é um retorno a uma fase anterior da civilização. E isto é um verdadeiro escândalo histórico, um escândalo moral, porque implica a regressão de um processo civilizacional que nós temos vindo a protagonizar. O que é curioso é que ele vai identificar, isto é interessante se nós voltarmos atrás e virmos qual é a posição que o Durkheim tem com o republicanismo francês, e fazer valer os valores do republicanismo francês num outro contexto, é que ele vai dizer que a França é a depositária dos valores da civilização. A ideia de civilização, que hoje nos parece bastante consensual, não o era de modo algum na altura. E, aliás, um dos grandes contrastes, por exemplo, no pensamento alemão da época,
É a civilização francesa, algo superficial, muito dado às maneiras, apenas uma espécie de reduzir estes pensadores alemães a uma espécie de jogo de salão e a por torre. Portanto, afirmar a França como a terra da civilização representava não apenas uma coisa consensual, mas claramente marcar uma distância relativamente ao militarismo alemão. Com esta expressão é que quem tem esta perspectiva mais universal é quem transporta os valores da humanidade. Ou seja, a humanidade é o grande valor. Eu vou-vos só ler o que ele escreve, e acho que ele traduz um pouco aquilo que eu queria dizer quando dizia que nas críticas que fazemos a alguém, reconhecemos normalmente em sentido complementar aquilo que nós pensamos. Nessa moral alemã, escreve Durkheim, não saberíamos reconhecer aquela que nós praticamos. Pois a moral para nós quer dizer todos os povos civilizados, para todos aqueles que são formados na escola do cristianismo, veja, do cristianismo, tem antes de tudo por objeto realizar a humanidade, libertá-la das servidões que diminuem e a tornar mais unida e mais fraternal. Dizer que o Estado deve ser surdo aos grandes interesses humanos é, portanto, colocá-lo fora e acima da moral. Portanto, isto é importante, vamos já ver a seguir o que escreve o Zimmel e que é muito interessante tentar perceber. Bem, em conclusão, o Durkheim vai dizer que o que sucede na Alemanha é um caso de patologia social. É um caso anómico, é um termo que ele usa várias vezes para dizer quando há uma falta de correspondência entre a moralidade e aquilo que são as ambições das pessoas. Esta é a capa da primeira edição do Jacques Zimmel, da Entscheidungen, da guerra e das opções espirituais, a escolha das decisões é a palavra mais certa, as decisões espirituais, e é constituído por 4 textos. São 4 textos muito curiosos, porque para um académico alemão representava algo de excepcional, de realmente transformador, juntar 4 textos que correspondem a artigos de jornal, ou seja, dirigidos a um público amplo, não é um público especializado, é um público, são milhares de pessoas que iriam ler estes textos, e, por outro lado, por discursos públicos, ou seja, intervenções em público. Portanto, é uma reunião de materiais que são dirigidos não para os seus colegas sociólogos, mas são dirigidos para, vamos dizer assim, para a sociedade no seu conjunto. Da mesma maneira, o texto do Durkheim é um texto que tem dezenas de milhares de cópias, que é distribuído à população e, sobretudo, é enviado para os países neutrais que balançaram entre a Alemanha e a França, os aliados, aos potências dos aliados, pela decisão de apoiar. O que é que diz o Zimmel? O Zimmel começa claramente por dizer que, é muito interessante vermos isto, é que vivemos hoje, em 1914, este é um discurso que ele tem em 1914, vivemos hoje tempos de ruptura, ou seja, este tempo, estamos num momento excepcional da história humana, onde vivemos um tempo de ruptura. Nada mais vai ser igual daqui para diante. Ou seja, estamos num momento histórico excepcional. Histórico a todos os níveis. Porque o que ele vai dizer é que o ser histórico marca uma ruptura relativamente ao passado, porque antes só vivíamos de 2 maneiras na Alemanha. Ou vivíamos de maneira não histórica, de maneira banal, ocupados apenas com os nossos pequenos interesses privados, sem preocupação nenhuma com uns com os outros, ou então vivíamos apenas no infinito. É uma crítica que ele dirige aos mandarins que apenas pensavam no infinito, nas grandes questões, nos grandes princípios, nas grandes categorias. E o que esta época vai fazer é que as preocupações particulares e as preocupações puramente especulativas vão se casar numa situação, e numa situação excepcional, vamos encontrar este encontro de inteligência e os interesses utilitários, e portanto esta é uma época realmente transformadora. E ele usa esta expressão, é uma situação absoluta. Essa situação absoluta traduz-se não apenas entre a anulação da diferença entre inteligência e interesses utilitários, mas entre o indivíduo e o todo. Ou seja, não há mais diferença absolutamente nenhuma entre aquilo que são os interesses individuais e os interesses do coletivo. Se nós nos recordarmos o que escreve, por exemplo, Durkheim, poucos anos antes, acerca do individualismo constituir a principal marca das sociedades modernas, vemos que há aqui alguma coisa que não está a correr bem. Porque, para o mesmo Durkheim, essa junção entre o coletivo e o indivíduo era um traço típico das sociedades primitivas. Era um traço típico onde a pessoa humana não se distinguia dos interesses da comunidade. Portanto, não existia indivíduo como tal. Havia apenas uma confusão indistinta entre membros de um todo orgânico mais elevado.
Portanto, esta vai constituir, ainda segundo o Zimmel, uma oportunidade para superar aquilo que eles chamam, este palavrão, mamonismo, ou seja, o culto de mamon, o culto do dinheiro. Ou seja, o dinheiro que é um meio, um simples meio, ele introduz esta tese na obra que eu há pouco vos mostrei, Filosofia do Dinheiro. O dinheiro que era um simples meio, ou seja, que é uma coisa que baseia a realização dos meus desejos. Tenho um desejo, pego no dinheiro, concretizo o desejo numa máquina fotográfica ou numa coisa qualquer. Vai deixar de ser um meio para passar a ser um fim absoluto. E as pessoas vão começar a querer enriquecer por enriquecer, acumular dinheiro por acumular, e a guerra vai ter essa vantagem excepcional. É que vai mostrar que o mamonismo, o interesse do dinheiro pelo dinheiro é um bem secundário relativamente àquilo que são os bens extraordinários, que é, por exemplo, morrer pela pátria, servir o sacrifício da nação, e, portanto, há toda uma superação desses contextos. E ele vai, inclusive, a dizer algo interessante. Ele vai dizer que, dirigindo-se talvez àquilo que são os seus colegas marxistas, vai dizer que isto permite uma inversão absoluta da tese marxista. Porque o que vai acontecer desta vez é que, ao contrário do que acontecia antes, em que os interesses económicos justificavam a opção pelas ideias, agora são as opções pelas ideias que vão determinar as nossas opções práticas. Ou seja, é o facto de nós estarmos comprometidos com um conjunto de valores que vai fazer com que nós, por exemplo, sacrifiquemos o nosso bem-estar material em prol de um valor mais elevado. Permitir uma inversão absoluta deste contexto. Mas vai permitir a purificação da ciência. A ciência, diz o Zimmel, tinha vivido uma situação altamente artificial nos últimos anos. Nos últimos anos, antes de 1914. O facto de haver cada vez mais gente a escrever nos jornais, o facto de haver cada vez mais alunos no ensino superior, ou seja, a massificação e a proletarização do ensino superior, vai fazer com que haja um excesso de forças. E as pessoas estejam afastadas das questões verdadeiramente essenciais para passarem a escrever folhetins nos jornais, para começarem a escrever coisas que não interessam absolutamente ninguém. E nesse sentido vão perder o verdadeiro sentido do que constitui a tarefa iminente do produtor de ideias, que é concentrar-se nas questões verdadeiramente fundamentais, com os grandes conceitos. E, por exemplo, passo a citar-vos. O bem-estar económico que a Alemanha vivia conduziu a ciência, sobretudo a literatura, a um excesso de forças, a crescente especialização sem sentido, a sobreprodução literária, o desperdício de muitas forças nos problemas mais periféricos, que estão separados dos reais valores do conhecimento. Hoje, na guerra, inverte-se esse horrível abandono do pensamento dos problemas decisivos, fundamentais. Nós vamos encontrar estes tópicos, não apenas nesta altura, mas muito mais tarde, quando nós lemos, por exemplo, a obra do Martin Heidegger, quando diz das Wissenschaft ist kein Denken, ou seja, a ciência não é de nenhum pensamento. Como é que é possível ter esta oposição? É possível ter esta oposição porque, nesta tradição filosófica alemã, o pensamento aplicado à técnica, o pensamento aplicado à resolução de problemas, não é o verdadeiro pensamento. O verdadeiro pensamento é o pensamento com as grandes categorias. Ele vai dizer algo ainda mais interessante, sobretudo quando nós comparamos com o Durkheim. O Durkheim diz: eu quero analisar a realidade, quero analisar factos, apenas factos, para desconstruir o raciocínio alemão e justificar o papel da França. O que vai dizer o Zimmel é basicamente isto. Eu vou ler-vos porque é verdadeiramente imperdoável não vos ler esta passagem. Eu amo a Alemanha e quero por isso que ela exista. Para o diabo, com todas as justificações objetivas desta vontade, com a cultura, a ética, a história, Deus e sei lá o que mais. A partir do momento em que me meto a tentar justificar a guerra, com valores objetivos, a partir do momento em que me meto em tal, estou imediatamente em perigo de ter que decompor esses valores objetivos e no perigo de todos os homens de provas. Todos os homens fazem testes. Irrefutável é apenas o incognoscível. A nossa vontade pela Alemanha que está acima de todas as decisões. Portanto, a intuição vai substituir os procedimentos racionais para arbitrar uma decisão. Esta não é uma decisão racional, mas tinha que ser racional. A racionalidade é uma forma inferior de pensamento. O valor verdadeiramente transcendente aqui é usar a intuição para nos apropriarmos de valores que superam a compreensão científica, que tinha um valor negativo. A Europa vai ser um tópico aqui, no
caso do Durkheim não é tão visível, mas a Europa vai surgir aqui como uma ideia histórica. Isto é muito importante dizer isto porque, por incrível que pareça, quando nós ouvimos este discurso do George Simmel, é que o Simmel ocupava uma posição bastante moderada no discurso académico alemão desta altura. Nós ouvimos esta narrativa e parece-nos uma narrativa bastante dura e racionalista, diríamos hoje, mas a verdade é que é uma posição bastante moderada e é, inclusive, matizada por propostas que nós poderíamos considerar, naquele contexto, progressistas. Eu digo isto porque é relativamente fácil fazer uma espécie de tribunal retrospectivo das ideias do passado. Ou seja, é relativamente fácil dizer, temos aqui um exemplo de alguém que abdicou do uso da razão para defender uma causa injustificável. Não é exatamente assim. É que no contexto alemão, dizer aquilo é, pelo contrário, tentar dizer aquilo. E dizer o que ele diz assim, por exemplo, sobre a Europa, como vou tentar demonstrar, é tentar encontrar uma alternativa aos discursos mais reacionários. Portanto, é uma solução relativamente, naquele contexto, relativamente progressista. Ele vai dizer, por exemplo, que a Europa, ao contrário do que dizem, por exemplo, os germanófilos, se quiserem mais convictos, a Europa mantém um valor de verdade insubstituível. E, portanto, todos os homens de cultura continuam ligados a algo que supera a germanidade, que é a europeidade. Ou seja, o facto de se reconhecerem noutros homens de cultura de outras nações como membros de uma entidade superior. Só que enquanto, por exemplo, o Durkheim vai ver a Europa, ou a possibilidade da Europa, como vou tentar mostrar a seguir, como um processo de integração de pátrias mais pequenas numa pátria maior, ou seja, as pátrias mais pequenas dissolvem-se numa pátria maior, ou seja, deixam de existir contextos pátrias mais pequeninas com um Estado mais pequenino e passa a existir uma pátria maior, com um Estado maior, regulado por uma moralidade diferente. O que o Simmel vai ver é que a integração na Europa não se faz à custa das pátrias que existem. Pelo contrário, a integração na Europa só é possível se nós mantivermos, a expressão que ele usa é essa, isto é muito interessante, as nossas raízes no solo pátrio. E, portanto, ele nunca vai abdicar da ideia, é uma ideia que está claramente encostada no inconsciente académico da época, a ideia da pátria como conferidora de sentido à participação em realidades superiores, como o caso da Europa. E, por exemplo, isso é muito evidente. Quando nós olhamos para as oposições que ele utiliza, eu posso mostrar aqui algumas. Por exemplo, ele começa logo por dizer que há uma grande oposição, se se recordarem há pouco, entre erweisen, provar, e erleben, vivenciar. E erleben, vivenciar, experimentar, é aquém da lógica, sem lógica, é algo superior a submeter a provas ou fazer um exame da situação. Ele opõe, por exemplo, ideia, algo que existe no empírico, e Gebilde, ou seja, a imagem, algo construído. Ou seja, ele opõe esta naturalidade da ideia com a artificialidade das ideias. Ele opõe, por exemplo, eu continuo com as oposições, não vou continuar com isto. O que ele diz é que a Europa só é possível como comunhão entre homens de cultura, de diferentes nações, desde que eles não abdiquem da sua integração na nação. E isto porque, se nós nos recordarmos, o grande adversário desta imagem, na altura, é o internacionalismo socialista. O internacionalismo que diz, a famosa frase, proletários todos os países unidos, as nações são um instrumento burguês, a classe operária universal tem os mesmos sofrimentos, independentemente do país onde está, e, portanto, o que nós devemos fazer é abdicar da nação, que é um instrumento de dominação burguês, e integrar-nos todos uns nos outros a partir da nossa linha de classe. Tanto o Durkheim quanto o Simmel vão ser grandes combatentes da ideia de internacionalismo. O Durkheim porque vai dizer que sem internacionalismo implica não existir um Estado, implica não existir uma moral, implica não existir uma integração. O que o Simmel pode pensar na altura é radicalmente diferente, porque está condicionado pelas ideias que são dominantes na época, está condicionado pelas ideias que os seus concorrentes e colaboradores estão a produzir na mesma época. São diferentes daquelas ideias, daqueles concorrentes, daquelas possibilidades que o Durkheim tem na mesma época. Mas, ao mesmo tempo, ambos estão integrados num plano mais vasto, se quisermos, que é esta sociologia internacional marcada por críticas, recensões, publicações em diferentes revistas. Vamos ver, então, de que maneira, nestes dois planos, existem encontros entre um e outro. Bem, por incrível que pareça, ambos estão convictamente convencidos que, em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, nós vivemos um período de crise como nunca se viu na história. Vivemos uma crise excepcional, e é uma crise, para além do Durkheim, de natureza moral, onde já não existem valores que acompanhem estas funções da sociedade, a industrialização que retiram as pessoas das comunidades rurais e as levou para as cidades,
as pessoas que circulam de umas cidades para as outras, as pessoas que pertenciam, por exemplo, a ofícios artesanais e que agora estão metidas no meio das fábricas. Ou seja, há uma grande confusão, os nossos quadros morais não funcionam mais e as pessoas vivem, como eu dizia, uma situação de anomia, ou seja, uma situação onde não há regras, não há normas morais que prevaleçam. Já o Zima vai dizer que nós vivemos uma situação de crise e a situação de crise, ele tem um termo para dizer, é a tragédia da cultura. E o que é a tragédia da cultura? É que o lado objetificado da cultura vai suplantar a verdadeira cultura do indivíduo, que é a cultura subjetiva. Isto porquê? Porque com a reprodução técnica, com a reprodução mecânica, os jornais, os livros, o grau de evolução da cultura que está disponível em forma de objeto é muito maior e muito mais rápida, o seu grau de desenvolvimento, o seu progresso, do que a capacidade que nós temos de absorver esses valores. E esta descoincidência entre a cultura que está disponível e a cultura que nós conseguimos absorver vai criar uma situação de crise no universo. Portanto, ambos concordam no diagnóstico. Vivemos uma crise. É curioso que no meu estudo das crises parece sempre a maior de sempre. Esta é a maior sempre. Em 1914 é a maior crise de sempre. Pronto, isto é para repetir uma coisa que já disse aqui. Ambos estão de acordo. A sociologia, para ser, tem que ser uma disciplina científica. Isso, absolutamente de acordo. Outra coisa que estão de acordo, ambos vão tentar afirmar a sociologia contra disciplinas mais antigas e contra tradições muito mais estabelecidas no interior dos seus respectivos universos universitários. A guerra, isto é muito interessante, a guerra vai significar não tanto, isto é que é mais curioso, a guerra vai significar não tanto o surgimento de posicionamentos originais, tanto num caso como no outro, mas a radicalização de posições que vinham de trás. Portanto, alguns dos conceitos, isso é que é original, alguns dos conceitos que vão ser utilizados por um e por outro para caracterizar o momento que ali se vive, eram conceitos que vinham a ser treinados noutros trabalhos. Nós podemos depois discutir isto. O que vai acontecer é que a guerra vai tornar a situação muito mais radical. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. O Durkheim, como viram logo no início, se recordam daquele excerto da carta que eu vos mostrei, vai dizer: tens que te afastar, ou seja, de Baudelaire, o seu discípulo, Dileto, tens que te afastar do idealismo, da metafísica idealista. Não confundas a sociologia com uma coisa dessas. Pois bem, ele vai fazer parte do mesmo comitê que vai publicar esta obra com o próprio Henri Bergson que ele criticava anteriormente. Ou seja, vai haver uma radicalização e essa radicalização vai passar por extremar de posições no interior da sociedade francesa que vai fazer com que divisões anteriores, entre, por exemplo, o Bergson e o Durkheim, se cancelem ou se anulem, pelo menos temporariamente. Com o Zimmer a mesma coisa. O Zimmer, se recordam, vai tentar afirmar a sociologia contra as Geisteswissenschaft, ou seja, contra as ciências do espírito, das humanidades, e ele agora o que vai acontecer é que nas suas propostas, como nós vimos há pouco, vai parecer praticamente indistinguível numa parte importante daquilo que são as propostas que os mandarins alemães ortodoxos, contra quem ele se opunha, propunham na mesma coisa. Portanto, há uma radicalização no sentido de ambos convergirem ou caírem no plano inclinado que a guerra vai introduzir nas diferentes sociedades. Ou seja, se nós pensarmos, mesmo hoje em dia, as situações extremas permitem uma inclinação e permitem que, entre outras coisas, nós abdiquemos ou tornem menos pertinentes divisões que até há pouco tempo eram as grandes divisões ou as grandes clivagens que nós marcávamos na nossa sociedade. Depois, ambos vão estar, de certa maneira, presos a pares de conceitos. Sobretudo a oposição, e nas oposições é muito evidente. Ou seja, eles vão pensar a realidade e, ao mesmo tempo, vão estar, como vão ter que pensar a realidade, como vão ter que articular o seu discurso a partir dos discursos que eram prevalecentes na época, eles não vão conseguir nunca, eu vou tentar mostrar isto, a escapar a trabalharem com oposições mais ou menos consagradas. Por exemplo, a oposição entre vida e conhecimento. É uma oposição muito vincada num caso e noutro, entre indivíduo e coletivo. Ou seja, eles vão pronunciar-se, mas vão pronunciar-se com as ferramentas cognitivas que existem. E ao fazerem, o que vão acabar por fazer é por reproduzir, em parte, pelo menos, aquilo que era o estado de coisas prevalecente. Ou, por exemplo, a oposição entre razão e emoção. Esta ideia de que há uma oposição inconciliável entre razão e emoção. Há bastantes estudos que têm mostrado, entretanto, que a coisa não é assim a separação não é assim tão marcada, mas o facto de nós pensarmos com estes dois conceitos e opor estes dois conceitos implica que fiquemos, de certa maneira, condenados a reproduzir. Depois, para ambos, a Europa, como eu explicava há pouco, vai ser um ponto de fuga.
vai ser um ponto de fuga, por um lado, moral para o Durkheim, vai ser que parte da integração de pátrias mais pequenas e uma pátria maior, e vai ser uma solução para o Simmel, que vê a possibilidade na Europa de superar, na ideia da Europa, de superar antagonismos utilitários e pragmáticos. Aliás, ele por exemplo, não nos trouxe isso aqui hoje, ele em 1915 publica um texto no jornal diário, no Der Tag, onde descreve algo deste género. Um texto verdadeiramente incrível, onde ele apela a um entendimento entre as nações europeias, porque ele diz que os europeus estão a esquecer que esta guerra fratricida, ele usa sistematicamente esta expressão, autodestruição, autodilaceramento, ou seja, a ideia de que, dentro da mesma coisa. Esta ideia é uma ideia muito importante e marca uma diferença muito, muito interessante na época, que é a ideia de que, independentemente das nações andarem a matar umas às outras, a Europa é um plano de superação. Ele diz, os europeus, em vez de andarem a autodilacerar, deviam preocupar-se com os outros poderes mundiais que estão a concorrer com eles. Com a Europa, com o Japão. Portanto, os americanos, por exemplo, ele escreveu este texto a propósito do fornecimento de armas que os americanos tinham feito à Inglaterra. Ele diz, os americanos, claro que deram armas à Inglaterra. E dariam certamente à Alemanha, se a Alemanha as pedisse. Porque o que os americanos querem é que nós nos continuemos a matar uns aos outros e a dilacerar uns aos outros, que é para eles terem a hegemonia mundial, substituírem a Europa. Portanto, ou seja, ele tinha toda aquela opinião que nos parece a nós bastante conservadora e reacionária, mas ao mesmo tempo via a Europa como uma espécie de solução. Portanto, eles coincidem nisso. Ao mesmo tempo, e isto é muito interessante vermos, é que eles têm pontos de contacto, obviamente, muitos pontos de contacto, mas têm também muitas diferentes. Vou usar os mesmos 5 pontos para simplificar um pouco aqui a tarefa. Segundo anos, estávamos numa época de crise. Era a pior crise sempre, era uma desgraça verdadeiramente absoluta, só comparável ao tempo do fim do Império Romano. É um exemplo, curiosamente, que os dois damos, que é muito interessante ver-nos. Só comparável ao fim, à entrada dos bárbaros aqui, é uma desgraça absoluta. O problema é que eles vão divergir seriamente nas soluções que vão apresentar para a crise. E a maneira como a guerra se relaciona com esta crise. Por um lado, para o Durkheim, a guerra era a expressão maior da crise. Ou seja, nós na guerra estamos a assistir, está aqui o exemplo cabal, a que é que conduz a crise que nós estamos a viver. Ou seja, estamos a matar-nos todos. Isto é o exemplo maior que pode haver de uma crise moral. E, portanto, ele usa estas expressões, que são expressões tipo que ele vai retirar às suas análises das sociedades ditas primitivas, que é o fetichismo do militarismo, ou seja, do guerreiro, da tribo guerreiro, que ainda há outra tribo guerreira. Ou seja, é a expressão absoluta de uma crise moral. Por outro lado, o Durkheim vai dizer que esta crise moral de militarismo, de tribalismo, vai implicar que se termine aquilo que é o adquirido mais importante da civilização, que é a ideia de indivíduo e de garantia de direitos individuais. Ou seja, o que nós vemos com o militarismo é que as nossas garantias individuais ficam comprometidas. E, portanto, nós estamos a ver uma crise moral e a guerra é a expressão maior dessa crise moral. Para o Simmel, como vimos há pouco, pelo contrário, a guerra é o início da solução. A guerra finalmente vai oferecer uma solução para a grave crise que nós vivíamos antes. Uma crise marcada, por exemplo, pelo interesse pelos valores objetivos. A guerra vai acabar com isso, porque as pessoas vão ser capazes de sacrificar por valores espirituais, autênticos e verdadeiramente importantes. E ele até vai dizer uma coisa curiosa, se se recordam. O Durkheim utiliza para classificar o militarismo uma metáfora de patologia. Vai dizer que o militarismo é uma doença, uma patologia, uma nevrose, é um estado doentio da sociedade. O que o Simmel vai começar por dizer num dos capítulos deste livro diz por aí que a guerra é uma febre, é um estado doentio, mas nada mais afastado da realidade. A guerra, pelo contrário, é o início da recuperação de uma nossa crise. Posso, por exemplo, ele diz, significa o início de uma nova época que supera um mundo regido pelo dinheiro e traga uma renovação espiritual da Alemanha. E isso vai marcar, reparem, esta é outra grande oposição, uma comunhão do indivíduo todo. Ou seja, aquilo precisamente que era para o Durkheim, o sintoma da maior barbárie, vai construir para o outro uma resposta completamente oposta. As armas vão se radicalizar, mas como eu te expliquei, para tentar terminar, vão se radicalizar em sentidos diferentes. Um vai se radicalizar no seu compromisso com os valores do republicanismo, o outro vai convergir muito mais nos sentidos de valor daquilo que era a comunidade instalada nas universidades alemãs, nos ditos mandarins. Ambos vão diferenciar-se, sobretudo,
pelo papel que se atribuem a si como produtores de ideias. Ou seja, isto é muito interessante porque para o Durkheim, ele escreve uns textos muito interessantes por ocasião do Affaire de Dreyfus, ele diz que o sociólogo não deve ser político. Não deve ser político. Não deve fazer política. Isso é uma coisa para os políticos, para os homens, é aquilo que eles chamam de homens de ação. Os homens de ação é que têm talento, mesmo que sejam tipos limitados intelectualmente, são pessoas que resolvem problemas, fazem política. A função do sociólogo é intervir em nome da razão. O sociólogo é um tipo, é um homem que domina com a sua especialização, com os recursos que tem, que domina a razão, consegue compreender o que é que está a acontecer, e a intervenção na sociedade dele deve ser no sentido de dizer atenção a este problema, atenção àquele problema, e depois os homens de ação resolvem esse problema. O que ele deve fazer é intervir em nome da razão. E quando vê algo irracional a acontecer, deve intervir no sentido de corrigir. Pelo contrário, para o Simon, e sobretudo na tradição alemã, no qual ele é nada e criado, o erudito, reparem, a palavra intelectual em alemão é intelectual, ou seja, é uma transposição do francês. O que existe é der Gelehrten, ou seja, os eruditos. E a figura do erudito é, pelo contrário, alguém absolutamente apolítico, que não se mistura com os reais assuntos do cotidiano. Ou seja, está ocupado com a produção de ideias. E qualquer transigência com estes assuntos da política, seja não da razão, seja lá em que for, é comprometer a sua posição de excepcionalidade. E a sua posição de excepcionalidade, reparem, não é no sentido de terem prerrogativas estatutárias. É no sentido de assegurarem a pureza do conhecimento. E o facto de ambos terem em mente, eles estão perante a guerra, estão perante o mesmo fenómeno, mas o facto de terem em mente tradições que lhes atribuem, se quiserem utilizar um termo já ultrapassado, papéis sociais que lhes atribuem responsabilidades significativamente diferentes, vai condicionar marcadamente aquilo que eles vão fazer na Primeira Guerra Mundial. Um vai intervir com a razão para tentar corrigir o que está a acontecer, o outro, pelo contrário, vai dizer aqui está uma oportunidade para os valores espirituais prevalecer. Portanto, das mesmas oposições que eu vos falava há pouco vão ter valores sistematicamente opostos. Por exemplo, para o Durkheim a razão serve para controlar os instintos, ou seja, a razão é uma evolução relativamente àquilo que eram os instintos básicos da humanidade. Portanto, é uma forma de evolução civilizacional. Enquanto, por exemplo, para os irmãos vai acontecer exatamente o oposto. Nós precisamos de intuição, precisamos de formas de experimentar, de vivenciar, que ultrapassem o pensamento lógico, que ultrapassem os limites da razão instrumental, da razão que pensa de maneira mecânica. Portanto, há uma oposição, ambos têm a mesma oposição, razão e emoção, mas vão conferir valores diferenciados a um e ao outro. E depois, é algo que eu já repeti, agora por lá, a Europa vai oferecer para estes dois homens que estão a escrever em épocas muito difíceis, que eles próprios acham que é de crise, mas que, sobretudo, nós hoje reconhecemos como o conflito militar mais destrutivo de vidas humanas no interior da Europa, apenas. Eles vão ver a Europa como uma solução, mas vão vê-la, portanto, em termos diferentes. Para um, a Europa vai ser uma pátria mais vasta, para outro é apenas uma espécie de estado de espírito que une os homens de cultura. Aquilo que eles concordam é algo, isto é algo interessante, é que a Europa é uma ideia reservada aos homens de cultura. Ou seja, tem uma concepção claramente elitista, e não tem sentido pejorativo este termo, tem uma concepção elitista da ideia da Europa. Quem é portador da ideia da Europa são as pessoas ilustradas. E isto é interessante porque, em grande medida, é uma reação à concepção que existia de internacionalismo, recordo mais uma vez, que era um internacionalismo que se fazia entre os proletários de todos os países, contra, precisamente, em grande medida, estas elites. E, portanto, para que é que serve fazer uma coisa destas? Bem, além de nos ter roubado a noite de sábado, e eu garanto que não tenho nenhum prazer especial nisso, podia ter, isso era uma utilidade desta apresentação, era o meu sadismo intelectual roubar-nos essa noite e ter algum prazer nisso, é que os intelectuais normalmente, ou as pessoas das diferentes áreas normalmente, produzem muito conhecimento sobre os outros. Estão sempre disponíveis para efetuar diagnóstico sobre a sociedade, para demonstrarem como isto é uma desgraça absoluta, vejam como as coisas são, aumento das desigualdades, absolutamente de acordo. O que eles normalmente não fazem, isto é algo demonstrado por um pensador alemão, chamado Reinhard Koselleck, um homem extraordinário, que demonstra que quando surge o discurso iluminista surge contra a Igreja. A Igreja não tem nada a acreditar no pensamento
Portanto, a inteligência deve ter autonomia face à Igreja. A Igreja não venha cá com os seus dogmas. Nós temos que opor-nos contra a Igreja, portanto, numa crítica contra a Igreja, numa crítica contra o Estado. Como diz, não, o pensamento não é escravo do meu Estado, o Estado tem os seus interesses governativos, mas nós, os intelectuais, nós, os pensadores, nós, os economistas, não temos que prestar contas ao Estado. Portanto, numa crítica ao Estado, o que eles querem, e ao fazerem esta crítica, os críticos caíram num estado de hipocrítica. Ou seja, eles não se criticaram depois eles próprios, e é aquilo que eles poderiam merecer de criticar. O que eu quero mostrar com isto é que as ideias aparentemente mais objetivas, ou as ideias que nós, hoje em dia, de acordo com o estado atual de conhecimentos que temos, consideramos de objetivas, são ideias, eu não ponho em causa que o Jorge Simmel ou o Emílio Durkheim estavam a fazer teatro ou estavam cinicamente a produzir conhecimento para ludibriar os seus concidadãos. Estavam convencidos que estavam a fazer, como eu digo, um projeto científico para a ciência. E ambos tinham limites. E, portanto, as ideias que nós produzimos hoje, que nos parecem mais distantes de qualquer tipo de contaminação, se calhar não o estão. E portanto, o estímulo da crítica sobre nós próprios, ou da reflexividade, se quiserem chamar assim, é um bom exercício. E as oportunidades destes encontros, já que eu, no meu diálogo comigo próprio, sozinho, não chego muito longe, é que possam reverter também críticas. Por outro lado, compreender as condições de produção das ideias, como eu já disse, e perceber que o discurso sobre nacionalismo e europeidade, ou a Europa e o nacionalismo, não é um discurso que surgiu agora por causa da União Europeia. Não é um discurso que surgiu agora por causa desta crise que nós vivemos hoje. Outras crises anteriores existiram e as pessoas tentaram encontrar soluções. Eu mostrei-vos apenas duas, podíamos dar-vos muitas outras soluções que outros geólogos encontraram para o mesmo contexto. Ambos encontraram uma maneira de equilibrar a Europa e as nações diferenciada. O que é que resultou daí? Nós conhecemos mais ou menos. É curioso que as primeiras propostas políticas sérias para a criação de uma Federação de Estados Europeia surge precisamente após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, foi uma oportunidade de vivermos aquela crise para pensarmos soluções para problemas que pareciam, anos antes, insolúveis. Não tinham maneira de os resolvermos. E foi possível encontrar umas soluções a partir do discurso, do diálogo, a partir da crítica, a partir de sessões de imaginação como esta. Portanto, esta é uma ideia para dizer que nós não estamos escravos nem do pensamento nacionalista, nem de ter que assumir a Europa como uma espécie de dogma, seja ele qual for, que nos é trazido por alguém. Ou seja, é um discurso. Este equilíbrio é um equilíbrio que nós podemos fazê-lo aqui. E era basicamente assim que eu queria terminar. Obrigado. Independentemente dos traços de semelhança que possam existir, as condições são muito diferentes.
são diferentes. Eu acho que isto é algo bastante óbvio. O que é realmente interessante para mim, eu considero que o meu trabalho social é sobretudo sobre as coisas verdadeiramente insignificantes. Toda a minha cirurgia sobre a trivialidade, que nos parece natural. E o que nos parece natural, e por isso é que eu gostei de ter essa palavra familiaridade, é precisamente essa. O exercício de sessões como esta, o exercício da sociologia, das outras disciplinas, é tornar extraordinário aquilo que nós tomamos como familiar. Pensarmos que algumas respostas que nos parecem sair de jato ou uma espécie de reflexo condicionado, de facto não são nada, absolutamente nada naturais, não são absolutamente nada espontâneos, estão inscritas em muitas coisas no passado, e eu acho que é nesse sentido que nós podemos falar de alguma continuidade. É que há uma espécie de sedimentação de algum vocabulário, de algumas oposições e de algumas soluções. O que seria talvez necessário é, embora entendendo que as situações não se repetem, a história não se repete, existe uma presença de mediadores do passado. Até, se quiserem, eu acho que é fazer essa palavra aqui, portanto, é um bocado, mas é fazer uma espécie de psicanálise daquilo que é o nosso inconsciente coletivo. E, portanto, o que isto também está a trazer hoje é que homens de espírito, excepcionais homens de espírito, ficaram presos àquilo que eram os limites do pensado. Mas, a determinada altura, estavam, de certa maneira, a produzir num curto-circuito essas mesmas soluções. Eu pergunto-me, como homem, não apenas de ciência, mas assim, como cidadão, se nós não estaremos também em parte presos a esse mesmo mecanismo de curto-circuitagem quando falamos, por exemplo, da Europa. O que é realmente para mim perturbador é que há tópicos que parecem quase decalcados, parecem quase a mesma. Como é que é possível voltarmos a ter a mesma conversa? Não sei. Eu acho que formulo mais o incómodo é o que pode ter mais incomodado as pessoas com esta apresentação, se calhar ser uma solução, mas... Levanta a questão que é um fenómeno que se passava na altura, não é? Que era um espectro que atravessava a Europa e que não é referido aí e que, no entanto, penso eu, marca profundamente o pensamento desses dois. Que é o espectro que levou ao surgimento de todo o movimento revolucionário no fim de 1917, que se concretizou na Rússia, mas que a Alemanha também teve, profundamente, e a França também teve movimentos revolucionários profundos, assim como a Inglaterra. Todos os países que foram os protagonistas do conflito europeu foram completamente abalados pelo conhecimento da guerra. Só que o que acontece é que, por razões de alguma fortuitidade histórica, a Rússia ficou isolada, os dirigentes, os líderes das nações europeias conseguiram reverter esses movimentos e, entretanto, surgiu um fenómeno que não existia nesta altura, que é o papel dos Estados Unidos. Aquilo que referiu da venda de armas, entretanto, os Estados Unidos atingiram uma dimensão que nenhuma daquelas potências até então tinha atingido. E isto acho que é importante para pensar as diferenças entre o que se passou na altura, entre os dois pensamentos, e o que nós vivemos hoje relativamente à própria ideia da Europa. Isto é importante. Não, eu agradeço imenso o comentário porque, de facto, estas soluções vão ser levadas ao seu extremo, como nós aqui encontramos, do ponto de vista da elaboração, e aquilo que era a alternativa, que estava, veja, a ideia de internacionalismo, ou de socialismo internacionalista que estava desacreditado, ou que se tentava, que ambos pensadores tentavam desacreditar, vai ser de facto a ideia que vai acabar por se impor, precisamente porque na altura pensava fora destes quadros de pensamento que mostraram os seus limites de maneira cabal, acho eu, durante a Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer, isto é muito curioso dizê-lo, é que o Emílio Durkheim morre em 1917,
1917, no final do ano, e o Jorge Simonal em 1918. Eles tinham ambos nascido na mesma época. E o que é curioso é que, por exemplo, o Durkheim vai morrer pouco tempo antes vinha declarando-se socialista. Portanto, todas as coisas da Primeira Guerra Mundial vai mostrar que algumas das soluções que tinham vindo a ser apresentadas começam a não se mostrar soluções evidentes. E aquilo que normalmente é apresentado como um projeto de radicalização, que é o socialismo ou o comunismo mesmo, na verdade vai parecer uma solução bastante razoável. Ou seja, quando nós olhamos para a época é que vemos que nesta situação de crise radicais eram as outras soluções. Eram as soluções militares, eram as soluções imperialistas, e é o socialismo que vai surgir como uma alternativa, de facto, a resolver um problema evidente entre as nações da Europa e no interior dos próprios países. E esse espectro que varre a Europa, em grande medida, consegue grande parte da sua legitimidade, grande parte da sua validade do ponto de vista da aplicação, precisamente por exaustão de soluções que vinham sendo encontradas. Ou seja, é curioso que nós hoje em dia, se quisermos fazer esse vai-bem bastante arriscado, esse salto mortal entre uma época e outra, os saltos mortais normalmente correm muito mal para quem não tem um treino muito grande, como é o caso de qualquer sociólogo. Eu não conheço muito sociólogo ginasta. Mas se nós pensarmos um pouco, vemos que algumas das soluções que hoje em dia são apresentadas como extremistas ou radicais, na verdade surgem em contextos que as tornam não apenas plausíveis, mas até razoáveis. Estou a pensar, por exemplo, no contexto grego, onde é muito fácil estigmatizar uma solução qualquer política que surge, mas a verdade é que essa alternativa surge num espaço onde outras alternativas, onde outras opções já existiam e pareciam não ser capazes de corresponder. E o mesmo acontece também para outro tipo de soluções mais extremistas. Extremistas noutro sentido do espectro político. Discursos xenófobos ou de extrema-direita surgem, entre outras coisas, eu acho, porque há um sentimento de que as fórmulas que tinham vindo a ser utilizadas não foram mais capazes não são mais capazes de responder àquilo que são as solicitações. E é isso que torna tão mais urgente, mais do que se calhar mais por simplesmente, por exemplo, isso é bastante visível acerca da opinião que existe sobre o movimento Pegida na Alemanha. O movimento Pegida quer dizer europeus patriotas contra a islamização da Europa. Estão a ver, ou seja, não é um pequeno programa, mas todo claro logo nestas iniciais. Este movimento que junta milhares de pessoas em várias cidades alemãs, inicialmente foi desqualificado como um grupo de, usamos um termo na tradução portuguesa, de chucas. É gente inculta, é gente bárbara que se reúne ali. E o que seria interessante era perceber porque é que em Dresden, precisamente, que surge este movimento. Porque é que na Europa, na Alemanha do Leste, surge este movimento. Porque é possível que uma proposta autoritária se torne razoável. E aí devemos a sacar responsabilidades, eu acho, como cidadãos. Muito mais do que externalizar a culpa, este mecanismo é um mecanismo muito bem conhecido, faça externalizar a culpa. Nós externalizamos a culpa. Os extremistas de direita, porque são tipos incultos e ignorantes. Os outros tipos dirão que a culpa, e externalizam a culpa, é dos migrantes africanos. Ou dos russos, que aí vêm, já estão a invadir a Ucrânia. Ou seja, eu concordo consigo. Eu acho que devemos encontrar outras alternativas que superem as fórmulas que estão vigentes. Sabendo que há outras pessoas à procura de alternativas e as alternativas podem ser muito diferentes. E acho que a única forma de suprirmos isso é alargarmos a discussão, alargarmos a participação dos cidadãos. Talvez a solução venha, não se calhar não do mesmo espectro, mas de outro espectro, não sei, de algo que barra, de facto, o nosso cenário mental. Eu achei muito interessante esta revisitação da crise, deste sentimento de crise que foi da viragem do século XIX para o século XX, que é uma coisa que parece acontecer muito nestas viragens de século como nós assistimos. Quer dizer, já não estamos propriamente na viragem do século, mas de certa forma ainda não é nenhuma
crença milenarista, que no fim do século há qualquer coisa assim de extraordinário, uma crise, uma revolução dos astros, vem aí que vem tudo. Mas de facto, nessa altura, na passagem do século XIX para o século XX, esse sentimento de crise é uma coisa muito, quer dizer, não é só dos intelectuais, são os artistas, são os músicos, são os escritores, são os filósofos que têm muito presente essa ideia de crise como final de uma época, e há quem diga que o século XIX acabou na realidade com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e não no fim do século. Mas é interessante depois virem os intelectuais, o Durkheim e outros, a dizerem que de facto é uma época de crise, se calhar, não sei qual é a tua perspectiva, mas bastante dizer uma crise que é algo de disruptivo, ou seja, negativo, e não uma crise que proporciona oportunidades para construir algo novo. Não sei se há a diferença O Simão diz que tem uma opinião diferente. Ele diz que vai haver perdas materiais, perdas humanas, mas esse é um preço a pagar por uma renovação interior da Alemanha. Ele diz isso num dos textos, diz, exprimindo de maneira grotesca, nós podemos dizer que a destruição, se recordam na Primeira Guerra Mundial, a destruição das catedrais foi uma questão muito viva, não é? Foram os primeiros ataques aéreos e todas as coisas deitaram abaixo uma série de catedrais. Ele diz assim, exprimindo de maneira grotesca, eu posso dizer que o fim das catedrais é sintomático precisamente desta renovação dos tempos. É o fim da marca de um poder, neste caso a Igreja Católica. Marca uma renovação, marca algo de novo. E esse algo de novo é o que ele diz. Mesmo que ele tenha dito mais, ele diz, mesmo que nós percamos a guerra, nós vamos ter ganho alguma coisa, porque isso vai permitir apurar o nosso conhecimento. E isto é curioso porque durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai perder a Primeira Guerra Mundial, e de certa maneira já é um pronúncio que os intelectuais alemães não tenham sido capazes de tirar consequências desse discurso belicístico. Não terão consequências absolutamente nenhumas. Pelo contrário, vão ficar convencidos de que a guerra foi perdida pela fraqueza espiritual, pelo traiçoamento na retaguarda. E se repararem, estas mesmas fórmulas que nós encontramos aqui, de certa maneira, em estado embrionário, nós vamos encontrá-las expressas, seguindo se calhar caminhos muito idênticos, mas de maneira acentuada, nos anos 30, com a ascensão do nacional-socialismo. Inclusive, alguns intelectuais são os mesmos. Aliás, nunca vão perdoar, por exemplo, a República de Weimar, que é uma das alternativas que surge, nunca vão perdoar a República de Weimar ter comprometido os valores da Alemanha, é importante, por exemplo, uma forma de governos estrangeiros. A República é uma forma francesa, não é cá uma coisa alemã. Tanto curioso como é que tanto um como o outro se comprometem numa missão patriótica, se pode dizer assim. Como é que eles, como homens de ciência, ao fim e ao cabo, não sei se há aí uma contradição, se não, as duas coisas são compagináveis, que é estar ali a serem instrumentalizados, de certa forma, de se porem ao serviço de uma ideia de pátria. Quer dizer, a ideia de pátria na Alemanha é uma coisa recente, porque a Alemanha nessa época, não é? A França nem tanto, mas a França tem outras histórias, tem outras convulsões, outras crises também, mas não sei se vês aí uma contradição ou não no homem de ciência e o propagandista. Eles acham que eles não se acham propagandistas. Isto é que é curioso, porque eles acham que estão a ser homens de ciência. Um e outro. E o que é curioso é que nós olhamos hoje em dia para uma série de comentadores, por exemplo, que é isso que eu quero chamar a atenção. Estes comentadores que nós às vezes ouvimos, eles não estão necessariamente, para usar a expressão mais correta, vendidos. Eles acham que estão a fazer, se calhar, um trabalho justo, objetivo. O que nós devíamos convidá-los era pensar que de facto estão a fazer isso ou não. Tanto o Durkheim como o Zygmunt achavam que estavam a fazer as suas obrigações enquanto homens de ciência. Obviamente com sentidos diferentes, como eu tentei explicar. O Durkheim, que era um homem de ciência e, portanto, um intelectual, o termo é mesmo este. O termo intelectual, reparem, é muito recente e é criado nesta época, precisamente. A palavra intelectual é criada inicialmente por um crítico literário francês chamado Brunetière,
para desqualificar os tipos que se puseram ao lado do Dreyfus e do Zola. Esses intelectuais, os tipos que só andam ali no reino das ideias, portanto, os intelectuais surgem em França nesta altura e é esse papel que se vai agarrar o governo, vai intervir na sociedade em nome da razão. E o Simon não é um intelectual. Não há intelectuais na Alemanha, de resto é uma questão constante discutida na história, na sociologia, não há intelectuais, há eruditos. E ele é um erudito. E como erudito, ele tem como função recordar à nação alemã, ele que é portador e guardião das ideias, que tem ali uma oportunidade enorme para as voltar a reavivar. Portanto, é muito curioso que digamos isto, porque esta oposição que nós hoje em dia estabelecemos entre propagandista e homem de ciência não era nada clara. Eu acho que eles não estavam convencidos, honestamente convencidos, que estavam a fazer o seu papel como intelectual ou outro como erudito. Ou seja, é interessante se nós pensarmos isso hoje em dia. Qual é o papel a que algumas pessoas se prestam, achando que nós vamos apostar seu papel ao outro. O que é complicado nisto, acho que é precisamente isso. Nós ignorarmos às vezes isso. Hoje é óbvio para nós que estavam a apostar seu papel. Eu também tive a mesma sensação. Estes tipos estão a fazer propaganda. Sim, mas na época, de facto, as coisas não é comparável. Aliás, estava-me a lembrar, tinha visto algumas fotografias desta época, os soldados que vão para a guerra estão nos comboios que os vão levar para a guerra. E estão todos com um ar de quem vai, se não para uma festa, como para uma viagem vitoriosa, não é? Recordem-se do início do Viagem ao Fim da Noite do Céline. O Céline começa o livro a dizer: está ali um amigo a ver um desfile militar, passa a banda, e o amigo mete-se juntamente com o cortejo e vai para a guerra. Vai para a festa, para o fazer a festa. O Barnamon, não é? Vai para a guerra, sim. É uma festa enorme, organizada, e lá vai ele com o cortejo. Há uma voz muito distintiva na Alemanha na altura. E é uma voz que inicialmente também não vai ser capaz. É provavelmente o primeiro a perceber-se do logo em que caiu. É um homem chamado Karl Kraus. O Karl Kraus vai elogiar a declaração de guerra do Imperador, dizendo que está muito bem escrita. Porque uma das grandes consequências do erudito germânico, estamos a falar do Império Austro-Húngaro, mas digamos assim, o continente intelectual é o germânico. Para um intelectual germânico que tem horror à política, todas as questões do mundo são questões intelectuais, não são questões políticas. E, portanto, para ele era mais importante que a declaração de guerra estivesse bem escrita do que fosse uma declaração de guerra. Este discurso está muito bom, isto é uma perfeição da língua alemã. E ele rapidamente vai perceber que ele vai dizer isso, a propósito dos jornalistas, que estas são palavras que matam as pessoas. E ele vai ter um lugar excepcional, de crítico ininterrupto da guerra. É provavelmente das poucas figuras que eu conheço em toda a Alemanha, em todo o Império Austro-Húngaro, da Alemanha, que vai criticar. Nós vamos pensar nisto. O Rainer Maria Rilke, que escreveu aqueles belíssimos poemas de amor, numa tinta violeta, lembram-se, era tudo muito bonito mesmo, desde a tinta que ele escrevia até os poemas que ele escrevia. Trabalhou no Ministério de Guerra alemão a escrever propaganda da Alemanha, da Austro-Húngaro. O Hugo von Hofmannsthal, porque achavam que, de facto, para eles a guerra não era uma questão política. Era uma questão de escreverem, neste caso, bons textos. Ou seja, isto é algo muito característico na Alemanha. É algo que vai acompanhar sistematicamente. Isto é muito interessante de se ver. Isto vai acompanhar incessantemente os criadores literários e artísticos alemães. É que eles vão, por exemplo, eles vão estetizar o fascismo. O que para eles é impressionante no nazismo. As propostas que eles fazem são um bocado malucas. Isto de atacar os judeus, torturar os comunistas. É bastante incómodo. Eu tenho amigos meus que são judeus. Mas os gajos organizam grandes espetáculos. Os gajos promovem a chegada de uma nova elite espiritual ao poder. Eles não querem nada com este regime plutocrata ultrapassado que nós temos. Eles querem uma elite. Nós vamos ter homens como agora que vão inscrever-se no Partido Nacional Socialista. E depois vão começar a escrever cartas a dizer assim: qual é a primeira reação de desgosto do Gottfried Benn? Vou partilhar isto convosco. Qual é a primeira? Eles escrevem uma coisa assim: estes tipos desiludiram. Nós pensámos, eles desiludiram porque fizeram alguma coisa.
têm um terrível mau gosto. Eu fui a uma exposição e os tipos vão fazer uns bonecos enormes de homens musculados. Isto é um terrível mau gosto. Estes tipos estão perdidos, eles não estão a caminhar no bom caminho. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que na Alemanha em particular, o facto de terem horror à realidade cotidiana, à banalidade, vai empurrar para uma grande estetização e vai permitir, ao mesmo tempo, alguma ambiguidade. Por exemplo, eu estou a recordar, por exemplo, quando estou a olhar para o Rui, estou-me a lembrar, o Strauss vai aceitar ser o primeiro dirigente musical do nacional-socialismo. Mas, ao mesmo tempo, para ele é impensável abdicar quem escreve e quem faz coisas boas. E vai convidar imediatamente o Stefan Zweig para escrever uma peça para si. E os nazis depois explicam que aquilo não pode acontecer, porque o Zweig é judeu. E ele fica muito surpreso com uma coisa desta, diz que não pode admitir, que se vai embora, fica numa situação muito complicada. Ou seja, é uma situação muito particular da Alemanha. Para não parecer que estou apenas já bem, na França acontece algo se calhar parecido com o que aconteceu cá em Portugal, é que as pessoas vão participar da guerra, supostamente são vencedoras da guerra, e depois voltam para trás e vão perceber que os verdadeiros vencedores da guerra não foram eles. Foram meio dos tipos que fizeram carreira. Aquela crítica à política que vamos encontrar, em França isso vai ser muito evidente, vai tentar apoiar algumas soluções de direita, nós conhecemos alguns, a Action Française, por exemplo. Essas soluções que já vinham antes da guerra surgem precisamente porque há um sentimento de traição, de que nós vencemos a guerra, afinal nós sacrificamos o nosso sangue, regressamos agora à França e já cá estamos vestidos a ocupar o lugar, ninguém liga a nós que nos sacrificamos. E vão patrocinar também um processo de militarização também. Portanto, que só vai ser controlado já muito tardiamente. Em Espanha aconteceu algo semelhante, recordo.